Portugal prepara-se para as eleições legislativas neste domingo e une esforços para que a pandemia não diminua a afluência. Funcionários da Câmara Municipal de Lisboa estão a fazer a recolha de boletins de voto de eleitores positivos à Covid-19. Nós hoje vamos fazer a recolha dos votos dos inscritos que tivemos, que foram 30 em domicílios e 621 em estruturas residenciais para idosos. E, portanto, temos preparadas 15 equipas duplas, portanto, mistas de técnicos do Serviço Municipal de Proteção Civil. Uma operação porta a porta que necessita de equipamento completo de proteção. Os boletins de voto são entregues para serem preenchidos e logo devolvidos. É só fazer a cozinha, depois dobrem quatro. Onde é que meu botão com isso? Há 2 anos, nas últimas eleições, antes da pandemia, apenas 48,6% dos eleitores recenseados foram votar. Portugal quer contrariar a tendência e, para além da campanha porta a porta, haverá um horário específico para que os eleitores em isolamento obrigatório devido à Covid-19 possam ir votar presencialmente antes do fecho das urnas. Si tu es capable de te mettre à la place des autres, c'est que tu as tout ce qu'il faut pour un jour travailler en santé et en services sociaux. Equipe Olivia Paiva e boa imagem da Remax do Cartier. Para a compra ou venda da sua casa, contacte a Equipe Olivia Paiva. Equipe Olivia Paiva, há 30 anos a bem servir. Aqui em Carroceria Le Baron, aqui estamos equipados com um espaço de capacidade para 1200 pneus, onde vocês podem ter um lugar a mais em vossa casa e deixar cá os vossos pneus durante a época do inverno. Carroceria Le Baron, ao vosso dispor já há 20 anos, estamos situados no 5757 Papineau. Pode fazer um apontamento para qualquer reparação do seu veículo, chamando ao 514-279-7224 entre as 8 e as 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. Seja bem-vindo. Salud, familia, dinero, trabajo, amor. 5 gracias que la vida nos da y que se nos puede perder. O grande xamã ajudar-te-á a combater a inveja, maldade e as graças que acontecem por culpa de terceiros. Abre os seus olhos. Mentalista, ocultista, naturista e psicoespiritualista, o grande curandeiro. Venga a consultarme, yo soy el chamán del amor. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e Canto com Colonial.
Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. A 30 de janeiro, há eleição para a Assembleia da República. Se é cidadão português e está recenseado no estrangeiro, receberá na morada associada ao seu cartão de cidadão o boletim de voto. Assinale com uma cruz a sua opção, dobre-o em 4, coloque-o no envelope verde e feche. De seguida, coloque-o no envelope branco juntamente com uma cópia do seu cartão de cidadão e devolva-o com urgência por via postal. É gratuito. Para mais informações, vá a cne.pt, perguntas frequentes. Eleição para a Assembleia da República. Eu voto, tu votas, Portugal ganha. Comissão Nacional de Eleições. Olá a todos, continuamos nas legislativas 2022. Hoje vamos ficar em conversa com o Dr. Maló, cabeça de lista pelo PSD fora da Europa. É então que iremos ter uma boa conversa. Como está o Dr. Maló? Bem-vindo ao Canadá. Muito obrigado pelo convite, é um gosto estar convosco e através de vós estar com a comunidade portuguesa do Canadá. Efetivamente encontro-me no Canadá, fiz questão de vir ao Canadá, porque eu saí de Portugal há muito tempo, saí de Portugal no dia 19 de dezembro, vou estar 40 dias fora em contacto com as comunidades portuguesas e fiz questão, apesar destas dificuldades que atravessamos, da dificuldade da saúde, da situação pandémica, mas também do frio intenso que se faz sentir no Canadá, sobretudo para quem não está habituado. Fiz questão de estar junto às nossas comunidades aqui no Canadá, é um gosto imenso estar em contacto com a comunidade portuguesa no Canadá. O Dr. Maló é médico de formação. Por que o Dr. Maló decidiu que tinha que ser o candidato ideal para fora da Europa? Não fui eu que decidi, foi o meu partido, o Partido Social Democrata, o PSD, que decidiu que eu deveria encabeçar a lista do Círculo Eleitoral de fora da Europa nestas eleições de 30 de janeiro. Eu, nos últimos anos, fui o coordenador do Partido Social Democrata na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, na Assembleia da República, portanto, sou deputado e coordeno essa comissão pelo PSD. E, por outro lado, entendeu-se que esta lista devia ser formada por pessoas da diáspora. Eu nasci em Angola, sou filho de imigrantes de terceira geração, da parte do meu pai, de segunda geração da parte da minha mãe. Eu vivi em Angola até aos 17 anos, depois fui para Coimbra estudar para a Faculdade de Medicina. Mantenho uma relação muito forte com Angola, tanto que a minha filha e a minha família e os meus netos, os meus 2 netos, se encontram em Angola a viver e, portanto, há, digamos, uma relação muito forte com a diáspora portuguesa e, assim como toda a lista tem pessoas de vários quadrantes, de várias áreas, de várias regiões e, portanto, eu julgo que foi isso que motivou a escolha do meu partido para que eu pudesse encabeçar o convite, pudesse ter esta missão de encabeçar a lista da Assembleia da República pelo Círculo de Fora da Europa. Tanto mais que eu tenho um carinho, uma paixão, um gosto muito especial pela diáspora portuguesa e, sobretudo, um grande respeito pelos portugueses que tiveram que abandonar o seu chão, a sua terra, a sua pátria, para irem muitos para tão longe, poderem fazer-se à vida, poderem sustentar-se, sustentar a família, criar os filhos e, sobretudo, dar aos filhos um bem-estar, uma educação,
a possibilidade de vingarem que eles próprios não tiveram. Eu tenho um respeito enorme e uma paixão enorme por esta missão que me foi incumbida e termino dizendo que a minha promessa é de que eu nunca deixarei ninguém para trás. A minha promessa é estar próximo das comunidades portuguesas, onde quer que elas se encontrem, em especial aqui naturalmente no Canadá. O senhor esteve em visita já em outros países, não foi? Exatamente. Eu, como sabe, a Assembleia da República foi dissolvida no dia 1 de dezembro, houve depois a constituição das listas, eu preparei, enfim, o meu trabalho nesta missão e saí de Portugal no dia 19 de dezembro para fazer um périplo de 40 dias seguidos pelas comunidades portuguesas. É evidente que irei onde for possível, em 40 dias não se pode ir a todo lado. Comecei por África, comecei por fazer a África Austral, a minha primeira viagem, a minha saída foi para Luanda, foi para Angola, onde existe uma grande comunidade portuguesa e, portanto, foi para a África. Depois fui de Angola, fui para o Brasil, fui para São Paulo, estive também em Santos, onde existe uma grande comunidade portuguesa, e para o Rio de Janeiro. Daí viajei depois para os Estados Unidos, estive em Nova Iorque, em New Jersey, estive em Long Island, depois viajei para Providence, para Rhode Island, para Boston. Dessa zona dos Estados Unidos viajei aqui para o Canadá, para Toronto, e depois vou seguir viagem, muito brevemente, estamos a uma semana do final desta campanha, vou seguir viagem para a zona da Flórida, onde neste momento estão muitos portugueses também, e finalmente vou à Venezuela, porque os portugueses, a grande, a enorme comunidade portuguesa que está na Venezuela, como todos calcularão, os que estão no Canadá e estão atentos às notícias, a comunidade na Venezuela é grande, mas é também uma comunidade que está numa situação complicada por motivos políticos, e eu faço questão de ir à Venezuela e estar com essa comunidade, não me escondo, não fujo, não, pelo contrário, quero estar presente junto da comunidade portuguesa na Venezuela e dizer-lhes, como digo a todos os nossos portugueses que estão espalhados pelo mundo, que comigo eu estarei presente, sobretudo onde é mais difícil estar presente e onde mais precisam do apoio dos portugueses que têm responsabilidades políticas. Montreal estava também no plano de visita, mas visto que há muitas coisas estão fechadas, as associações, tudo está fechado, estamos numa limitação a nível do governo que nos obriga, e por motivos de saúde temos de seguir as regras. Tem uma ideia para vir cá a Montreal, para falar prontos do seu plano? Sim, a minha promessa é, eu não pude, eu tinha nos meus planos, no meu plano inicial de viagens, contemplava uma ida a Montreal, infelizmente teve que ser alterado, e eu já dei essa garantia de que eu, numa primeira oportunidade, eu diria durante este primeiro semestre, eu farei uma visita ao Canadá e às comunidades portuguesas que estão no Canadá. Será uma visita demorada, naturalmente, porque para visitar as comunidades portuguesas, indo a vários sítios, incluindo Montreal, necessariamente incluindo Montreal, eu farei no primeiro semestre, garantidamente, uma visita às comunidades portuguesas do Canadá, assim como outras comunidades que não pude visitar neste momento. Eu, por exemplo, não pude ir a Macau, gostava de ir, porque em Macau neste momento obrigam a uma quarentena de 21 dias, eu teria que estar fechado em casa de alguém ou num hotel durante 21 dias, o que é absolutamente impossível numa campanha eleitoral. Terminada que seja a campanha eleitoral, programarei as minhas saídas como deputado eleito pelas comunidades portuguesas fora da Europa, porque faço muita questão de estar próximo, de os escutar, não só de os ouvir, porque ouvir é fácil, o difícil é escutar, isto é depois passar à prática aquilo que são as justas aspirações das comunidades portuguesas. Isso é fundamental, seja eu deputado ou tenha outras responsabilidades, se o PSD ganhar as eleições, eu estarei muito próximo das comunidades e preciso de escutá-las, preciso de perceber
o que elas querem, porque que querem e de passar à ação. As palavras são importantes, as palavras são muito importantes, mas mais importantes do que as palavras, eu julgo que os portugueses e as comunidades portuguesas o que precisam, o que querem é de ação. Portanto, terão proximidade, terão um bom ouvinte, mas terão sobretudo uma pessoa que saberá agir rapidamente para ajudar a resolver os problemas que as comunidades têm. Soutor, há aqui um ponto que nós todos sabemos. Os consulados têm um enorme problema em termos de responder à necessidade de cada cidadão. As pessoas perguntam, não podemos entrar no consulado porque é necessário fazer um agendamento. Agora, para votar já se pode ir ao consulado. E é esta a questão que reina na cabeça das pessoas, não percebem porque é que para uma situação é possível e para outra não é possível. Isto é preocupante de algum modo, que os consulados estejam a trabalhar nesta modalidade e não sirvam as necessidades da diáspora. Tem toda a razão. Se este problema fosse vivido efetivamente por quem manda, por quem tem responsabilidades políticas, esse assunto estava resolvido. A política faz para resolver os problemas das pessoas. O que eu tenho sentido é que os consulados existem para servir os cidadãos, servir os portugueses, dar resposta rápida e eficaz às necessidades dos portugueses. E devem ser portas abertas de Portugal para os nossos concidadãos. Em muitos casos, eu já verifiquei e continuo a verificar que isso não acontece. Não quero dizer que não haja consulados, não haja representações que funcionam bem. Agora, eu penso que houve um grande desinvestimento deste governo e dos governos passados na nossa rede consular. E a minha proposta é uma proposta relativamente simples e tem que ser executada, que é a de nós temos que estar muito mais próximos da diáspora. Isso só se faz não só com a nossa presença, com a presença política que é necessária, mas com a presença de uma rede fina de representação no mundo. E, portanto, nós temos, e essa rede fina existe também maior proximidade, mais consulados e também que os consulados estejam abertos aos portugueses. Os consulados não são casas fechadas de Portugal, são casas abertas e existem para resolver os problemas às pessoas, aos nossos concidadãos. Não há portugueses de primeira que estão em Portugal e portugueses de segunda que estão na Europa e portugueses da terceira que estão fora de Portugal e fora da Europa. Nós somos portugueses todos, de corpo inteiro. O fundador do meu partido, o Dr. Francisco Sá Carneiro, que eu gosto de citar de vez em quando, lembrava que nós só seremos um Portugal inteiro se formos mais do que um retângulo onde nos encontramos. Se nós nos abraçarmos todos, mais de 15 milhões de portugueses que somos de facto, o Portugal inteiro é o Portugal que está em Portugal, mas é o Portugal todo que está espalhado pelo mundo. E, portanto, os consulados são as nossas casas no mundo e têm que servir muito melhor, muito mais eficazmente os portugueses. Recebê-los, atendê-los, de todas as formas que hoje sabemos que é possível, com muito mais facilidade até com as novas tecnologias. Nós temos, portanto, que dar aqui um golpe de asa, eu diria, de dar uma volta ao funcionamento da nossa rede consular, recriando a rede consular e fazendo com que ela funcione de facto. Há um desinvestimento grande, sobretudo em recursos humanos. Eu vi consulados onde os recursos humanos são, neste momento, muito escassos. É, portanto, preciso, eu diria, se me permite, é preciso mudar de política a nível nacional em Portugal, para que Portugal esteja no pelotão da frente e não esteja na cauda da Europa, na cauda do mundo, mas esteja no pelotão da frente, seja um país desenvolvido, mas é preciso também mudar de política nas comunidades portuguesas, aproximando mais e dando mais vigor às nossas representações externas para que os portugueses se sintam confortáveis com as representações que têm e neste momento, das informações que eu tenho, dos contactos que eu tenho mantido com muitos portugueses, não há conforto nenhum
na relação com a rede que se encontra instalada pelo mundo. Há aqui um ponto que nós, quando olhamos para esse mesmo mundo que fala, os políticos em Portugal dizem, quando olhamos para o Canadá, não é a mesma coisa quando olhamos para a América. Parece que eles estão tão distantes. A que é que se deve essa distância e essa frieza? Porque, na verdade, é como hoje estamos a 29 graus negativos. E há aqui uma certa falha, não é? Para não termos a proximidade, esse calor que existe entre esses deputados que nos representam fora da Europa e a própria diáspora. Não tenho dúvidas nenhumas também em concordar com o que diz. Efetivamente, eu julgo que o Canadá tem sido esquecido por várias razões. Não só pelo frio que faz no inverno e pela neve que tem no inverno, mas sobretudo porque se pensa que o continente americano cá ao norte termina nos Estados Unidos e não termina nos Estados Unidos. Há um país gigantesco, um país enorme, um país com potencialidades fantásticas e um país onde se encontra uma diáspora imensa portuguesa e que é o Canadá. E nós temos que virar a nossa política externa também para mais a norte dos Estados Unidos e incluir o Canadá com a mesma dignidade, os mesmos princípios, a mesma vontade com que encaramos outros países, nomeadamente os Estados Unidos, que é naturalmente um país importante nas nossas relações externas. E, portanto, deixar de ter uma visão curta, uma visão que termina na borda, na fronteira com o Canadá, mas uma visão que possa entrar pelo Canadá dentro. E chega a Toronto, e chega a Montreal, e chega a outros locais do Canadá, chega ao Canadá inteiro. O continente americano termina muito cá para cima, muito longe de Portugal, é certo, mas precisamos de fazer uma grande proximidade, uma grande aproximação aos países que se encontram mais longe e às comunidades mais longínquas, como esta que se encontra no Canadá. Quanto mais longe estão, mais precisam de sentir a proximidade, a vontade que o governo português e o Estado português têm em ajudar, em colaborar, em ver, em sentir as necessidades. E o Canadá é um desses países em que temos que investir muito em muitos aspectos. E disse muito bem, o Canadá por si tem ferramentas essenciais, temos os portugueses que representam muito bem na política, ao nível federal, ao nível provincial, os ministros portugueses que fazem a diferença e isso é fantástico. Nós já temos tudo, por que é que ainda não é funcional? Sem dúvida nenhuma, é uma questão de sabe que falar é preciso, nós pensamos, nós falamos e nós fazemos. Pensar é diferente de agir e, portanto, não basta pensar, não basta dizer aquilo que se pensa, é preciso fazer aquilo que se diz e aquilo que se pensa. E olha, aí está uma diferença, às vezes perguntam-nos qual é a diferença entre o Partido Social Democrata e o Partido Socialista que está no poder. Para além de ser uma diferença fundamental, que é se querem manter tudo na mesma, se acham que tudo está bem na diáspora, se as comunidades se encontram satisfeitas com o apoio que têm tido, se querem a mesma política, é fácil, votam no Partido Socialista e tudo continuará na mesma, contentes e alegres. Se querem efetivamente uma mudança profunda, uma mudança que tenha a ver com uma proximidade aos que estão mais longe, mais distantes e que merecem mais apoio, é fácil também, votam na única alternativa possível, que é o Partido Social Democrata, que só pode haver um de dois primeiro-ministros. Ou mantemos o Dr. António Costa do Partido Socialista, ou coligado, enfim, com a extrema-esquerda e com o Partido Comunista Português, que não vejo outra solução, ou temos a hipótese de votar no Dr. Rui Rio e no Partido Social Democrata. Portanto, a própria diáspora não tem muitas escolhas, apesar de aparecerem mais de 20 partidos no boletim de voto, porque só há uma de duas hipóteses para governar o país. E a mudança na política de Portugal tem influência naturalmente em Portugal e tem uma influência decisiva nas comunidades portuguesas que estão espalhadas pelo mundo em muitos países importantes para Portugal, como é o caso do Canadá necessariamente.
Nós temos a parte que toca à diáspora, que investe muito em Portugal, as receitas entram e quando chegamos à altura de nos virem representar, não temos a resposta para as nossas necessidades, não haveria de haver mais investimento, mais poder nos conselheiros, juntamente a trabalhar com as embaixadas, porque sabemos que os consulados estão sempre com dificuldade de responder à comunidade. Há aqui Sim, sim, não tenho dúvidas nenhumas que em momentos passados de grande crise em Portugal, foi a diáspora portuguesa que ajudou muito a reerguer o país. Eu lembro-me, há muitos anos atrás, em momentos de crise, que foi aquilo que se chamou na altura as remessas dos imigrantes, que salvaram Portugal, que reergueram Portugal da situação difícil em que se encontrava. Agora que Portugal tem uma economia aberta, uma economia diferente, uma economia que necessita de investimento, é um momento propício para criarmos uma espécie de via verde, eu diria, como existem as vias verdes nas autoestradas em Portugal. Aliás, a via verde é uma invenção portuguesa, que depois se espalhou pelo mundo. Nós temos que criar uma via verde desburocratizada, que não sejam precisos muitas coisas, para que os portugueses da diáspora, não só os pequenos investimentos de recuperar ou fazer a sua casa, ou o seu negócio, ou investir mais fortemente outros empresários, grandes, médios, pequenos, temos que criar uma via verde para o investimento em Portugal por parte da diáspora. Nós temos pessoas que saíram de Portugal para ganharem a sua vida, mas que trabalharam arduamente para ter o seu pé de meia, e muitos são, muitos, mas mesmo muitos, são pessoas de sucesso em muitas áreas, e muitos deles gostariam de investir, de ajudar Portugal. No fundo, investindo em Portugal é ajudar Portugal a crescer e a desenvolver-se. E encontram 1000 obstáculos para que isso se faça. E nós temos, essa via verde significa simplificar, significa desburocratizar, significa ter um balcão de simplificação para o investimento da diáspora e das comunidades portuguesas e dos portugueses que se encontram pelo mundo em Portugal. Referiu-me aí também um segundo aspecto que tem a ver com os conselheiros das comunidades. Nós respeitamos muito os conselheiros das comunidades. Porquê? Porque o eixo comum das nossas propostas para a diáspora pode resumir-se numa palavra: proximidade. Em Portugal, se Portugal fosse comandado como continuasse a ser comandado como é hoje, a partir do Terreiro do Paço, o que seriam das nossas vilas, das nossas aldeias, dos nossos concelhos, sem presidentes de junta, sem juntas de freguesia, sem câmaras municipais que têm feito o grande desenvolvimento local? Porquê? Porque são eles que conhecem nas suas terras melhor os seus problemas. Quem melhor do que os que estão cá fora, dos que estão imigrados, mas também dos conselheiros das comunidades, quem melhor do que eles conhece a realidade? Não é um secretário de Estado ou um ministro que uma vez por ano poderá eventualmente vir ao Canadá, que conhece bem os problemas de nossas comunidades no Canadá. São os que cá estão. E, portanto, da minha parte também, haverá um respeito, e há um respeito muito grande, por exemplo, pelo Conselho das Comunidades Portuguesas. E esse Conselho não precisa de ser só reunido e ouvi-lo, fingindo que está encerrado o assunto, ou fazendo com que o assunto esteja encerrado. Não. Volto àquela questão inicial: é preciso escutar. E é preciso dar passos decisivos na realização de muitas justas propostas que o Conselho das Comunidades tem feito e que não têm passado ao papel. Quando um governante visita um país em festa, reúne-se e canta-se, enfim, das nossas tradições, e janta-se ou almoça-se, falta depois, é evidente que é fantástico, é muito emotivo, e eu gosto muito disso, mas depois é preciso passar à prática, é preciso fazer aquilo que se disse que ia fazer. E muitas vezes falta esse passo, que é um passo grande, que é o passo decisivo,
passar das palavras aos atos e ouvidos para ouvir os conselhos dos conselheiros e das comunidades portuguesas e mãos para fazer as obras, os gestos, as ações que todos precisam que sejam feitas. Nós sabemos que há sempre preocupações da diáspora e uma das quais que se ouve constantemente é: quando vamos a Portugal, sentimos-nos portugueses da segunda. Isto faz muito mal, ainda hoje, em 2022, ouvir este tipo de comentário. Tem toda a razão. Eu ainda ontem comentava aqui com amigos, com pessoas que estão cá no Canadá, efetivamente. Eu julgo que há aqui um problema fundamental, que é, em Portugal não tem sido divulgada a obra imensa que os portugueses que estão fora estão a fazer. Em todas as áreas, o esforço imenso, seja na comunicação social, seja nas empresas, seja nas suas iniciativas. Eu encontro com muita emoção, falo nisto, eu sinto quase que os portugueses que estão fora são mais portugueses do que os portugueses que estão em Portugal. Vivem com muito mais emoção, enfim, é da longura, é da saudade, mas vivem com muito mais emoção os símbolos pátrios, as canções, muitas das nossas tradições, algumas das nossas tradições até já morreram em Portugal e mantêm-se vivas, ou já morreram ou estão em estertor em Portugal e mantêm-se vivas nas nossas comunidades. O que é preciso aqui é que Portugal perceba, que os portugueses que estão em casa percebam que há portugueses que estão fora e que são portugueses iguais a eles. Nós somos mais de 15 milhões, todos iguais. E os que estão fora estão a desempenhar, têm êxito, têm sucesso, constroem Portugal, amam Portugal de uma forma enorme. E essa transmitir, há programas da diáspora de Portugal para a diáspora. E não há programas da diáspora para Portugal. É preciso que Portugal saiba o que se está a fazer, o que os nossos concidadãos, o que os portugueses que estão fora estão a fazer. Se eles soubessem o que os portugueses que estão fora fazem em todas as áreas e soubessem a grandeza que muitos têm, que muitos construíram, que muitos ainda continuam a construir e que podem ser também uma grande ajuda para Portugal, eu julgo que esta imagem negativa, que de facto existe e é lamentável que assim seja, se atenuava e desaparecia. É preciso, portanto, fazer um esforço através dos órgãos competentes, da Secretaria de Estado, do Ministério, do próprio Governo, para que Portugal que em Portugal se perceba a importância que a nossa diáspora tem no mundo e que somos portugueses todos de primeira, que somos portugueses iguais. Eu acho isto fundamental, trazer para Portugal as imagens, as vozes, a forma de estar dos portugueses que estão nos 4 cantos do mundo. Se isso se fizer, nós passamos a ser um corpo mais coeso de portugueses no mundo e em Portugal. Soutor, a nossa conversa vai longa. Eu gostaria de lhe perguntar, visto que já tem uma ideia em Toronto, como é que se vive, como é que a comunidade é ativa mediante as ações e as respostas que dá à cultura, o que é que o senhor, se realmente for o PSD que ganhe estas legislativas, o que é que gostaria de trazer para o Canadá? Porque estou a falar que, por causa própria, o que é necessário fazer em primeiro lugar para que a comunidade se sinta compreendida ou que alguma vez alguém esteve lá para ouvir? Eu julgo que fundamentalmente nós temos que muito rapidamente ouvir a comunidade no Canadá. Em primeiro lugar, ouvi-la e perceber quais são as suas necessidades. É evidente que esta minha passagem é curta, mas temos que ouvir com muita atenção aquilo que são as necessidades e as pretensões e
porque há obrigações do governo português para com os seus concidadãos que se encontram no Canadá. E há aspectos que são muito importantes, as casas regionais, as casas de Portugal que se encontram, as associações são muito importantes na nossa cultura, na nossa língua, na língua portuguesa. Nós temos que investir muito mais naquilo que nos une a todos. Há um elemento, pelo menos, que nos une a todos. Podemos ter divergências, somos do Alentejo, ou somos das Beiras, ou se somos do Norte ou do Sul, se somos do Benfica ou do Sporting, se somos, enfim, eu sou da Académica, portanto sou neutro nisto, eu sou da Académica de Coimbra, mas há um elemento comum que é a nossa língua. O investimento na língua é um investimento prioritário, decisivo para o futuro. Nós não podemos perder as segundas e terceiras gerações, nós temos que ter o ensino do português em força, nas universidades, nas escolas, a todos os níveis. Os nossos professores têm que cá estar, os professores de português têm que estar onde estão as comunidades. Nós não podemos perder os portugueses de segunda e terceira geração, sabendo que a língua é o nosso elemento essencial de unidade, de ligação entre nós todos. Foi um grande português e um poeta português que disse: a nossa língua é a nossa pátria. E, de facto, a nossa língua é a nossa pátria. E aqui no Canadá, para além de outros aspectos que são importantes, eu acho que manter vivo, reforçar fortemente o ensino do português e manter viva a nossa língua em todas as gerações, na primeira, na segunda, na terceira geração, é muito importante para nos mantermos unidos neste mundo cada vez mais global. Foi pena não ter vindo a Montreal, porque iria estar mais dentro no que questiona o ensino do português, visto que a língua portuguesa foi banida na universidade. Isso é um trabalho que vocês... Eu queria, aliás, dizer-lhe o seguinte: eu tenho o apoio do anterior cabeça de lista, o meu amigo e deputado José Cesário, está neste momento até no Brasil, também em campanha, porque está a participar ativamente nesta campanha do Partido Social Democrata. Eu tenho com o José Cesário uma amizade que vem de há mais de 40 anos, é meu amigo do coração e está-me a ajudar nesta missão que agora me cabe, e ele próprio me transmitiu, fez o favor, pela amizade que nós temos e pelo companheirismo que nós temos, de nos transmitir alguns dos problemas da diáspora. Eu sei do problema concreto que existe em Montreal e não me esqueço dele. Isso lhe digo com toda a frontalidade. Eu não me esqueço desse problema que existe no Canadá, que eu tenho referenciado e que tenho na minha agenda. Portanto, é um dos assuntos que eu tenho em agenda. Não posso ter 5.000 assuntos, tenho alguns assuntos, muitos em agenda, e esse é um assunto que eu tenho em agenda e que tem que ser resolvido. Dr. Maló, a terminar, quer deixar aqui alguma mensagem, aproveitar para aconselhar as pessoas para não serem alheios ao voto, porque isto é um dever de cada um, mas é também uma obrigação. Exatamente. Eu queria aproveitar esta oportunidade, agradecendo muito o convite que me foi feito para aqui estar, para me poder dirigir diretamente aos portugueses que se encontram no Canadá. E a primeira mensagem é a de que devem votar e participar. O voto, estas eleições, o voto em democracia é um momento único, cada um é dono do seu voto. E tem-se verificado, sobretudo nas comunidades portuguesas, uma grande abstenção. E essa abstenção enfraquece as comunidades. Quanto maior for a participação, mais o poder político tem a obrigação de olhar para as comunidades e, eventualmente, até de alterar a lei eleitoral para que haja uma representação maior, que eu defendo pessoalmente, das comunidades portuguesas na Assembleia da República. É, portanto, fundamental, se querem mudar de política em Portugal, e se querem mudar de política para a diáspora, e se querem ter maior representatividade das comunidades portuguesas a todos os níveis, nomeadamente na Assembleia da República, é fundamental que votem. E se me permite e se me autoriza, que votem bem, necessariamente, porque eu aqui represento o Partido Social Democrata, o PSD, que tem uma longa tradição de apoio à diáspora portuguesa e às comunidades portuguesas
com tantos feitos por secretários de Estado, por ministros, e tendo eu lembrado aqui o meu amigo, o meu particular amigo, José Cesário, que foi secretário de Estado das comunidades portuguesas e que me está a ajudar nesta ligação às comunidades portuguesas neste momento. Portanto, votem, sobretudo, principalmente votem, participem, é muito importante que participem e votem, se for o caso, bem no Partido Social Democrata. Dr. Maló, muito obrigado do seu tempo, desejo continuação de uma boa campanha, boa sorte e espero vê-lo um destes dias pela cidade de Montreal. Até breve e muito obrigado. Foi um gosto. E saúde para todos. Igualmente, doutor. Muito obrigado. É assim que terminamos este momento de conversa com o deputado, ou senhor candidato pelo partido do PSD, é o cabeça de lista por fora da Europa, o doutor Maló Abreu. Desejamos boa sorte a Conceição Ferreira e Alberto Feio para o Montreal Magazine. Não deixe de cumprir com o seu dever, vá votar. É 30 de janeiro, há eleição para a Assembleia da República. Se é cidadão português e está recenseado no estrangeiro, receberá na morada associada ao seu cartão de cidadão o boletim de voto. Assinale com uma cruz a sua opção, dobre-o em 4, coloque-o no envelope verde e feche. De seguida, coloque-o no envelope branco juntamente com uma cópia do seu cartão de cidadão e devolva-o com urgência por via postal. É gratuito. Para mais informações, vá a cne.pt, perguntas frequentes. Eleição para a Assembleia da República. Eu voto, tu votas, Portugal ganha. Comissão Nacional de Eleições. C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Après quelques mois, le niveau d'anticorps de votre système immunitaire peut baisser. La dose de rappel permet d'augmenter votre niveau d'anticorps et d'offrir une meilleure protection contre les nouveaux variants. Pour maintenir une meilleure protection face au virus, prenez rendez-vous dès maintenant au québec.ca/vaccin COVID et suivez la séquence de vaccination prévue. La dose de rappel, un moyen de nous protéger plus longtemps. Chora Design é o mundo das flores. Chora está de novo a decorar salas para casamentos, festas corporativas, comunhões e batizados. Faça uma consulta para fazer do seu dia um momento único. Chora Design 514-503-9171.